Boa tarde, alunos, as paz, Senhor Jesus Cristo. Pessoal, nós estamos hoje, para realizarmos a gravação da nossa terceira aula, tá? Ela vai ser bem rápida, até porque a ideia da primeira aula foi mais uma introdução do que seria a homilética, né? A gente fez um apanhado histórico que a homilética tem uma relação com a oratória, com a retórica, né? Isso é um processo histórico aprendido ou adquirido, né, lá na Grécia, né, especialmente um grupo que era muito bom na retórica eram os sofistas, né, que estavam sempre nas praças, né, na ágora, né, fazendo a sua oratória, né, falando ao público. Então, a homilética tem essa relação de a capacidade que temos de falar em público, né? Porém, a nossa homilética, ela é uma homilética bíblica. Então, a gente vai pegar as ferramentas da homilética e vai usá-las, né, para a pregação da palavra de Deus, para anunciar o evangelho, né? Então, existem algumas técnicas que é aprendido ao longo do curso, faz especificamente do curso de oratória, né, como falar bem em público. São cursos que normalmente nós encontramos aí na internet ou até mesmo em nossas cidades, que proporciona a cada um a habilidade, a capacidade, né, de falar em público. Até porque alguns têm a timidez, muitas vezes a questão da dicção, do tom de voz, né, do distanciamento do microfone. Pegar não é gritar, né? Então, isso é outra coisa que a gente precisa levar em consideração. Então, a nossa disciplina, a primeira aula foi mais introdutória, a segunda aula a gente focamos mais no sermão. Há vários tipos de sermão, os principais usados dentro do contexto protestante evangélico é o sermão expositivo, textual e temático. É o que nós estamos trabalhando, mas existem alguns sermões específicos para cerimônias específicas, né, como casamento, funeral, um ato funeral, fúnebre, né? A mensagem é diferente, né? Então, existem outros tipos de desenvolvimento na parte da homilética que vai um pouquinho além do púlpito, né? Por exemplo, existe aqueles que têm uma atividade mais evangelística, estão muito na igreja, mas estão mais fora da igreja, do templo. Então, todas essas pessoas normalmente precisam de ferramentas que possam ajudá-las na elaboração de bons sermões, né? E no como falar bem em público, e mais especialmente como pregar de uma maneira diferente, né? Uma mensagem que tem começo, meio e fim, né? E, e aí vem essa questão do tipo de sermão que eu estou usando, né? Eu vou usar um temático parte do tema, por exemplo. Por que Jesus veio, né? Por que Jesus veio ao mundo? Então, a partir desse tema, eu tenho os subtópicos do tema, que seria por que Jesus veio ao mundo? Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por que Jesus veio ao mundo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por que Jesus veio ao mundo? Ele veio perdoar os nossos pecados. Um exemplo, né? Um sermão temático. Então, a ideia dos tópicos do sermão a partir do tema. Então, nós temos aqui o sermão textual. O que é um sermão textual? A gente tem aqui uma definição, né, do sermão textual. O sermão textual é estruturado a partir de um texto escolhido. Desenvolve-se um tema com as divisões desse texto. Com as divisões é a partir do texto. Geralmente se trabalha com uma pequena porção de texto e depois se segue fazendo a divisão lógica e natural dele. Então, eu tenho um texto e as divisões ela tem que ter uma lógica a partir do texto. É o sermão cuja divisão baseia-se no texto. Neste caso, divide-se o texto e não o tema. Então, você não vai dividir o tema, você vai dividir o texto, né?
E a gente vai dar um exemplozinho já já, para que vocês possam entender, né? Muito bem. Então, o sermão textual deve girar em torno de uma ideia principal, que é a ideia tirada do texto. E as divisões devem ampliar ou desenvolver essa ideia. Primeiro, o pregador faz um estudo minucioso do texto, verifica a ideia principal e depois encontra as suas divisões naturais. As divisões são o desenrolar lógico e natural do assunto. Uma coisa a observar é que o próprio texto sugere cada uma dessas divisões. Então, no sermão textual, as divisões é a partir do texto, tá certo? De forma natural, de maneira minuciosa. Isso a partir de quê? De um estudo bem minucioso que se faz em cima do texto, tá bom? Vamos dar um exemplozinho aqui básico. Vamos lá, texto base, João 3,16. Qual seria o tema? O amor de Deus é uma dádiva. Então, eu tenho o tópico 1, tópico 2 e tópico 3. O amor de Deus é uma dádiva de amor. Por quê? Aí você tem o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque o amor de Deus é uma dádiva? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Primeiro tópico. Segundo tópico. Porque deu seu filho unigênito. Porque ele deu seu filho unigênito. Terceiro tópico. Para que não pereça, mas tenha vida eterna. Então, primeira divisão, segunda divisão e terceira divisão. A partir do quê? Do João 3,16. Agora, há uma particularidade bem interessante, né, nesse texto, é que os textos que usamos para reforçar a ideia pode ser buscado em qualquer lugar da Bíblia. Por exemplo, quando eu botei na primeira divisão, né, porque é uma dádiva de amor, porque é uma dádiva sacrificial, porque é uma dádiva eterna, a partir de João 3,16, né? Então, eu usei como referência 1 João 4:8, no primeiro tópico. No segundo tópico, eu usei Gênesis 22. Assim como Abraão entregou seu filho, Deus entregou seu filho por nossos pecados. Uma dádiva eterna, não pereça, mas tenha vida eterna. Temos vida eterna por Cristo Jesus, João 17:3. Então, percebam que no desenvolvimento do estudo de um sermão temático, as divisões partem do texto, ela é a partir do texto, e as referências bíblicas, consequentemente, pode ser buscada em qualquer outro lugar da Bíblia, referências bíblicas que reforcem a ideia principal do texto, né? Que reforcem o seu tema, tá bom? Então, perceba que primeiro eu tenho um texto e dele faço suas divisões. Isso porque no sermão textual as divisões principais devem obrigatoriamente brotar do texto, diferente do que ocorre no sermão temático. Então, as divisões devem brotar do texto. Contudo, no sermão textual, coisa que não ocorre no sermão expositivo, que veremos mais adiante, né? As subdivisões podem nascer de outros textos a fim de dar base bíblica para o tema. Percebeu aí? Que eu aqui no exemplo eu usei outros textos, como 1 João 4:8, Gênesis 22 e João 17:3. Ok? Então, com esse tipo de sermão, também posso percorrer a Bíblia em busca de versículos para fundamentá-lo. É justamente isso que caracteriza o sermão textual. Bem, está vendo? O que caracteriza o sermão textual é que as divisões é a partir do texto, certo? E que eu posso percorrer toda a Bíblia buscando versículos que possam fundamentar, né? Que possam enriquecer o sermão textual. Os tópicos nascem do texto base, os subtópicos nascem de outros textos da Bíblia, certo? Então, isso é bem interessante, o que não acontece no sermão expositivo. Ok? Muito bem. Então, esse é o sermão temático, certo? Coloquei um, um exemplo, né? Coloquei um exemplo, tanto para o sermão temático como para o sermão textual, a fim de que vocês possam
de alguma forma, entender e compreender como fazer, como desenvolver um sermão temático, tá bom? A atividade em especial que vocês já devem estar elaborando, né? Ela abrange esses três tipos de sermão. Né? Há quem diga que o sermão um pouquinho mais, que exige um pouco mais de cada um de nós, é o sermão expositivo, porque ele é uma exposição do texto que você está estudando. Você vai se deter a esse texto em especial. No caso do sermão temático, você busca, a partir do tema, né, as ideias, a partir da ideia e a partir do tema, os tópicos você vai buscar em toda a Bíblia. No sermão textual, você divide o seu sermão textual, né, a partir do seu texto, as divisões é a partir do texto. Entretanto, você reforça esse sermão com textos recorrendo todas as escrituras, tá bom? Muito bem. Então, essa é a ideia, tá certo? Essa é a ideia que nós queremos transmitir para vocês. Nós já compartilhamos 2 livros para vocês, de certa forma, irem estudando, certo? Compartilhamos slides, compartilhamos exemplos, compartilhamos algumas coisas que vão dar um norte para vocês na elaboração do sermão de vocês. É muito importante, né, que vocês façam leituras, né? Leituras, especialmente de livros que possam, né, enriquecer, de certa forma, o material ou enriquecer o conhecimento de vocês, tá bom? Então, fica aqui a minha dica, tá bom? Nós compartilhamos o livro de homilética, O Pregador e o Sermão, tá certo? Tá aqui no grupo, O Pregador e o Sermão, de Jalmir, né? Jalmir. Severino Pedro, eu compartilhei esse livro para vocês, tá bom? Aonde ele vai falar um pouco sobre Jesus e a homilética. Jesus utilizou dessa ferramenta, né? Falava em público, falava não só em grupos específicos, como também o Sermão da Montanha é um exemplo disso, né? A origem da homilética, tá certo? E a partir ali do século IV depois de Cristo, nós vamos ter a homilética sendo uma ferramenta utilizada pela igreja, tá certo? A gente tem aqui uma que é uma definição do que é retórica, né? E estilo, memória, né? Tem pessoas que têm uma habilidade muito grande para memorizar capítulos e versículos. Eu já não tenho. Eu, normalmente, nos meus sermões, eu ponho lá o versículo, o capítulo, né? Para que eu possa, né? Possa me ajudar, né? Então, os grandes mestres da oratória, como Cícero, Quintiliano e Demóstenes, tá certo? São aqui tratado no livro de Severino Pedro, tá bom? Então, nós temos os vários tipos de sermão, o sermão de natureza homiliasta, que são temático, textual e expositivo, tá certo? Quais são as vantagens e desvantagens, né? Para quem pega. A gente precisa tomar muito cuidado, principalmente nós que somos de linha mais carismática, né, pentecostal, a gente é muito do improviso, né, de ler o texto e achar que o Espírito Santo, achar não, o Espírito Santo concede graça, concede palavra, né, mas é fundamental que a gente esteja atento a saber como fazer um sermão, se faz necessário, tá bom? Então, ele vai falar um pouco forma de apresentação do sermão, tem gente que lê, né, mas tem gente que memoriza bem os tópicos, os temas, tá certo? Falar de improviso pode acontecer, mas não é recomendável, né? Então, nós temos aqui a versatilidade de Paulo, então, as partes que compõem o sermão, tudo isso são vários temas que vocês podem trabalhar, né, de acordo com o autor Severino Pedro, tá bom? Então, só para
reforçar aqui esse material, eu gostei muito desse livro do Severino, tá bom? E eu recomendo que vocês leiam esse livro, até porque ele especifica bem os tipos de sermão, né? E os modelos vocês estão vendo aqui nos nossos slides. E é isso, tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês, tá bom? Como eu disse, não seria uma aula muito prolongada, até porque ela está sendo muito objetiva, mas o que eu recomendo é a leitura do material para que vocês possam desenvolver bem essa atividade nas respectivas comunidades em que vocês pertencem. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.